Amém. Então vejam bem, é, eu nem sempre fui unicista. Quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, que eu era novo convertido, eu fiz parte de uma igreja trinitariana. E eu, conversando ali o novo convertido, ele é muito empolgado, né? E eu com aquela sede, com aquele desejo ali, né, de conhecer a palavra de Deus, de ser cheio ali do... Eu lembro que um desejo enorme do meu coração era ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, e eu buscava muito isso. E naquele primeiro amor eu era muito empolgado, né? Ia orar no monte, buscar a Deus ali, muitas consagrações. E aí eu lembro que foram bater na porta da minha casa os testemunhos de Jeová. Quando eu era novo convertido, eu bem alegre ali com estar conhecendo a palavra de Deus, né? Aquela alegria da salvação no coração. E aí os testemunhos de Jeová bateram na minha porta e eu recebi eles bem e eles foram me ensinar, começaram a me apresentar alguns estudos e falaram sobre a questão da Trindade, né? Da Santíssima Trindade, que não era correto e tal. E aí eu peguei e fiquei curioso. E eu fui conversar com um irmão que já tinha mais experiência da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira. E esse meu irmão, eu não vou falar o nome dele aqui, mas não precisa. Mas esse irmão, ele me ensinou bastante sobre a Trindade, os pontos ali, né, da fé trinitária. Aí foi aonde que eu comecei a entender essa questão do que significa Trindade, né? Aí, desde a minha, então, como novo convertido, eu já comecei a ter esse contato. Aí eu já fui estudando bastante a doutrina. Aí até os testemunhos de Jeová que vinham ali para debater comigo, quando eles viram que eu estava interrogando demais, eles se afastaram. Às vezes também tinha algum outro motivo, né, que eles não podiam ir lá mais, não sei. E aí eu, por causa disso, por causa desse debate com os testemunhos de Jeová, eu quero dizer isso, eu não estou falando mal aqui dos testemunhos de Jeová, eu quero falar que por causa do debate, eu aprofundei na Trindade, né? Então, assim, desde o começo da minha fé, eu comecei a já ter um interesse por saber o que é certo, o que é errado. Então, quando eu fui crescendo, desenvolvendo na fé, eu fiquei bastante trinitariano, né? Então, eu conheço todos os pontos, todo o pensamento trinitário, né? A maneira ali que as pessoas raciocinam. E aí, depois que eu já tinha ali uns 10 anos de crente, né, um irmão unicista, um pastor da igreja que hoje eu faço parte, ele, morando lá perto da minha casa, ele começou a me apresentar a unicidade. E aí, quando ele começou a falar das coisas de Deus, com muita sabedoria, muita calma, ele foi falando. Eu lembro que eu falei assim para ele, eu falei bem assim, peraí, na hora que ele estava me explicando, falando que Deus era um só e tal, falando sobre o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, aí eu lembro que elaborei uma pergunta na minha mente. E a pergunta era essa aqui, Isaías. Eu falei assim, quando ele terminar de falar, eu vou perguntar para ele, se você está falando que é um só, então e aquele texto que fala, quem pecar contra o pai será perdoado, quem pecar contra o filho será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem aqui e nem no século futuro. Se é um só, por que o pai perdoa, por que o filho perdoa, mas o Espírito Santo não perdoa? Aí são três. Né? E eu tinha elaborado essa pergunta na minha mente, né? Estava na minha mente e eu ia fazer essa pergunta para ele quando ele me desse a oportunidade. E aí, quando ele terminou de dar a explicação dele, que ele ia me passar a palavra, que eu já ia para fazer a pergunta, ele falou assim, tem mais uma coisa. E ele falou assim, tem mais uma coisa. E aí ele foi e falou, você vai conversar com pastores e eles vão falar isso aqui para você. E aí ele falou tudo aquilo que estava na minha mente, dizendo que eu ia conversar com pastores e pastores iam falar para mim, ia me apresentar essa interrogação do pai, de pecar contra o pai, contra o filho e contra o Espírito Santo. Quando ele falou aquilo que estava na minha mente, eu assustei, eu falei assim, pois é, pastor, então como é que responde isso aí? Aí ele foi e falou assim, não existe esse versículo na Bíblia. Aí eu assustei, porque eu falei assim, uai, eu já, né, eu acredito, Isaías, que está na mente de quase todo trinitariano, inclusive eu já debatendo aí nos programas, lá no Arena, lá, o irmão trinitariano me citou essa questão para mim. E aí está na mente das pessoas. A ideia trinitariana, ela está tão na mente dos cristãos que o versículo, não existe esse versículo, quem pecar contra o Pai será perdoado, quem pecar contra o Filho será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o versículo não está dessa maneira. Aí o pastor falou para mim, falou assim, abra a sua Bíblia lá. E eu fui para a Bíblia, abri, e aí quando eu li o texto eu assustei.
Por quê? Porque lá está escrito bem assim, aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem aqui, nem no século futuro. E aí ele foi me explicar, ele falou assim, por que as pessoas falam pai? Porque já tem a trindade na cabeça, que é 3 pessoas. O texto não está falando do pai, está falando se você pecar contra o filho, tem perdão, porque Jesus perdoou lá na cruz, falou, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora, o que é o pecado contra o pai? Aí, quando ele me explicou o que era o pecado contra o pai, naquele texto, aí a minha mente ficou assim, por quê? Porque ele falou assim, olha aqui para você ver, quem gerou Jesus do ventre da Virgem? Está lá escrito que é o Espírito Santo. Quem que Jesus falou que estava nele fazendo as obras? O Pai. Jesus falou assim, ó, as obras que eu as faço, João 14:10, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. E ele diz, quem que é que estava em Jesus? Não era o Espírito Santo? E Jesus não falou que era o Pai que estava nele? Então, quando eles falaram lá bem assim, ó, quando eles chamavam Jesus de Beelzebul, falou bem assim, ó, você, um estava lá elogiando Jesus, né, e outros falou assim, não, ele expulsa o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Os judeus, movidos de inveja, estavam falando lá que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E aí Jesus fala assim, ó, o meu Pai me honra, vocês me desonram. Aí ele vai falar que todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, né? Se Satanás expulsa Satanás, o reino dele está dividido. Aí ele falou assim, ó, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, vos concernente que vos é chegado do reino de Deus. Aí ele vai falar que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E o Espírito Santo é o Pai que está habitando nele, que gerou ele no ventre da Virgem. Quando ele me explicou isso, eu fiquei pensativo. Aí eu me desarmei um pouco e falei, vou estudar o assunto. E eu fui para casa. E eu fui orar a Deus e fui estudar sobre a questão. E aí, rapaz, todos os versículos que eu tinha na minha mente, que davam força para a doutrina trinitariana, eu fui entendendo eles. E aí Deus abriu a minha mente. No outro dia de tarde, quando eu fui lá, que eu comecei a conversar com ele, ele até assustou, ele falou assim, peraí, eu nunca vi ninguém entender a unicidade de um dia para o outro igual você entendeu. Porque eu fiquei a noite todinha, a madrugada todinha estudando a Bíblia, e eu tinha ouvido uma pregação, um rapaz fazendo uma pregação sobre a unicidade, e Deus abriu a minha mente para me entender aquela pregação todinha. Então, de um dia para o outro, eu passei a ser unicista, eu entendi toda a revelação de uma maneira que eu acredito hoje que é sobrenatural, porque os irmãos da igreja nossa mesmo falaram assim, nunca vi ninguém entender a unicidade igual você entendeu. E pelo fato de eu conhecer a Trindade, aí eu fiquei bem assim, eu entendo o argumento trinitariano, os textos que eles usam e a maneira que eles entendem de cada texto. Então, o ponto principal da minha conversão foi porque eu tinha na minha mente um versículo, né, que está lá, pai, e eu já vi pastores, eu tenho até vários vídeos aqui, que eu cortei eles aqui, ó, de pregadores grandes hoje na mídia, o Isaías, pregadores grandes, não vou falar o nome aqui, porque senão a gente fica denegrindo a pessoa, né, mas pregadores que estão aí na mídia, aí, ó, pregadores que reúnem multidões, pregando no púlpito, quem pecar contra o pai é perdoado, você pega contra o pai perdoa, você pega contra o filho perdoa, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado nem aqui nem no século futuro. E aí eles colocam 3 pessoas e eles citam um texto errado de cabeça, porque não existe essa questão. Então, quando eu entendi que o pecado contra o Pai, que os judeus estavam pecando, era contra o Espírito Santo, que eles estavam cometendo, esse pecado era contra o Pai, que estava em Jesus fazendo as obras, porque o Pai é o Espírito Santo, é a natureza divina. Quando eu entendi isso, aí rapidamente a minha mente abriu para entender todos os textos bíblicos. E aí a gente tem se aprofundado nessa questão. Marco, uma coisa interessante que eles colocam a Trindade, na Trindade eles colocam assim, primeira, segunda, terceira pessoa, né? E o Espírito Santo seria uma terceira pessoa, porque eles colocam em ordem de importância. E querendo ou não, eles estão colocando uma hierarquia aí, quando eu falo primeira, segunda e terceira pessoa. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não tem perdão, isso nos leva a pensar que o Espírito Santo seria superior a Jesus, né? Assim, na ideia. Então... E não só superior, também, o problema é mais grave, por quê? Porque aí você tem um Deus, o Espírito Santo, ele fica ofendido e não perdoa. Porque é para você ver, se eles são coiguais, se eles têm, tipo assim, coigualdade, né? Porque eles falam que são coiguais. Aí, no caso, o Pai perdoa, o Filho perdoa e o Espírito Santo não perdoa. Ou seja, a falta de perdão não é algo positivo, é algo negativo.
E se tem uma coisa que Deus é amor. Como é que o Espírito Santo, se ele é Deus, mesmo eles dividindo em pessoas, como é que ele pode não perdoar? Isso aí até é sem lógica, entendeu? Exatamente. Então, aí quer dizer, dentro da lógica da Trindade não funciona, porque, na verdade, o Espírito Santo teria que ser superior a Jesus, não a terceira pessoa. Né? Se você Isso. colocasse ali dentro da Trindade ali. Mas pode continuar. No Isso. caso, a unicidade. Então, ah, assim, pode continuar e conforme, quando você concluir o seu raciocínio, você me explica assim, o que seria a unicidade, a palavra? Por que é chamado assim, unicidade? Mas pode falar. tá, tá certo. Só no ponto. Aí, como é que ficaria esse texto da blasfêmia contra o Espírito Santo na doutrina da unicidade? É simplesmente quando diz lá que quem pecar contra o filho será perdoado, né? É porque o filho realmente perdoou lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, o pecado contra a natureza humana, ele foi até perdoado lá na cruz. Entendeu? Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que não tem perdão? Porque aqueles judeus, eles estavam tendo sinais, eles estavam vendo as maravilhas de Jesus, e eles deliberadamente no coração, eles não queriam crer. Eles mesmos fecharam o coração, se endureceram de tal maneira, e eles se tornaram duros. Tipo assim, é aquele pecado consciente, aonde eles estão vendo Deus manifestando, estão vendo Deus falando, mas estão resistindo ao Espírito. Você entendeu? Então, movidos de inveja, de ódio, de ciúme. Então, a questão da falta de perdão não é que Deus não quer perdoar, é que a própria pessoa coloca numa condição de afastamento, né? De apostasia, que ali é por isso que o que seria hoje, para meu pensamento sobre o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é você se endurecer, mesmo Deus te chamando, Deus te mostrando, né? Deus ali fazendo sinais na sua frente, mesmo assim você decide não crer, por quê? Por causa que eles não queriam perder o seu reino, eles não queriam perder o seu lugar. Então, quando eles viam os milagres, em vez deles falar bem assim, ó, é o Messias, é o Senhor, ó, o nosso Deus está nos visitando, eles ficavam, era bem assim, ó, ele vai tomar o nosso lugar, nós temos que matar ele, entendeu? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão, não é porque Deus não quer perdoar, é porque a própria pessoa não quer receber o perdão de Deus, entendeu? É uma apostasia que a própria pessoa se coloca nesse estado de endurecimento aonde resiste ao Espírito Santo de Deus.